Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos construir o nosso primeiro programa. Então a gente vai falar dos elementos para a criação de um programa utilizando as instruções que nós vimos nos últimos vídeos, um pouco sobre que editor de texto utilizar e por quê, e no final a gente vai construir o nosso primeiro programa utilizando a função print que mostra mensagens na tela. Então vamos aqui a o nosso programa de computador que contém uma sequência de instruções. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente viu no último vídeo que normalmente eu tenho uma sequência de instruções que resolvem um determinado problema. Eu leio dados, eu faço alguns cálculos, a gente por enquanto está fazendo cálculos simples, e depois eu mostro os valores calculados. Okay? Então a gente vai pegar essa sequência de instruções e vai colocar em um arquivo texto. Então vai colocar um arquivo que tem exatamente o que a gente vem digitando no Python 3 do interpretador. E aí a gente vai salvar esse arquivo. Em Python a gente usa a extensão .py. Por exemplo, se eu quiser calcular uma média, eu atribuo um valor a uma variável, eu atribuo outro valor à variável, eu realizo o cálculo e depois eu mostro o resultado. Então essa sequência de instruções, ela sempre será idêntica para quaisquer valores de média que eu queira calcular. O que é que muda aqui são os valores que a gente tem, os valores de entrada. Por enquanto a gente vai colocar o valor manualmente. O que é que a gente vai fazer agora? Ao invés de executar o Python 3 e ficar digitando as instruções, a gente vai fazer um programa e vai escrever essas instruções, ok? E para fazer o programa, a gente precisa de um editor de texto. Então, a gente tem o costume de escrever texto, escrever cartas, trabalhos e outras coisas, a gente usa um editor de textos com formatação, que é chamado de processador de texto. Então, quando a gente faz um texto, a gente diz o tipo da fonte, o tamanho da fonte, onde começa o parágrafo, se tem um espaçamento na primeira linha, o que é que tem negrito, o que é que tem itálico, tá? Sublinhado. Então, são informações de formatação. Quando o arquivo é salvo, além do próprio texto que você digitou, o arquivo contém essas informações de formatação. Isso para a programação, ele atrapalha, porque o interpretador Python ele não vai conhecer essas informações de formatação, ele vai conhecer exclusivamente o texto digitado. E aí a gente tem uma gama de processadores de texto que pode ser usado para escrever somente texto. Claro, se você usa um Word e um OpenOffice, tem a opção lá salvar como somente texto e ele não salva as informações de formatação. Porém, esses editores de texto eles não são adequados para escrever programas de computador. Os editores de textos para desenvolvedores, que a gente chama de editor de código, eles possuem algumas características e funcionalidades específicas de programação. Okay? Então tem uma gama aí e eu vou deixar em aberto qual editor usar. Neste vídeo, no início desse curso, a gente vai mostrar o exemplo com o Nano, que é um editor de texto de linha de comando que vem instalado normalmente nas distribuições Unix que a gente tem, nas distribuições Linux que a gente tem. Então a gente está usando um Ubuntu aqui, fique à vontade para você usar o que você quiser. Se você estiver usando Windows com WSL, por exemplo, o Nano está instalado lá se você instalar uma distribuição que contém o Nano. A maioria tem. O Python Anywhere, se você estiver usando, ele está com o Nano instalado também. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, você pode repetir exatamente a mesma coisa no Python Anywhere, no WSL, numa máquina virtual qualquer. Ok? Tá. Editores ultimamente muito conceituados, que esse pessoal está usando muito, é o VS Code, na Microsoft, é muito bom. No Windows tem o Notepad++, que resolve bem o problema. Ok? E no Linux tem o gedit, também resolve muito bem o problema, e tem tantos outros editores de texto. Esses editores são extremamente simples, existem ferramentas mais complexas para trabalhar com programação, que são o caso das IDEs. A gente não vai se preocupar com isso, o que a gente quer é escrever programas simples, então a gente vai usar o editor mais simples possível para a gente não se preocupar em aprender como utilizar programas mais avançados. Ok? O próprio Python tem uma ferramenta chamada PyCharm, que é bem complexa e faz um monte de coisa, ajuda bastante o programador. Mas aí você acaba tendo que aprender também a usar a ferramenta, e aqui a gente vai focar no código Python. Então a gente viu até agora algumas instruções, armazenamento em variáveis e a instrução print que mostra um valor na tela. Então vamos compartilhar com vocês aqui o terminal de linha de comandos Bash. Então tem o terminal de linha de comandos,
eu estou em algum diretório, ele está esperando eu digitar alguma coisa, por exemplo, se eu digitar ls, ele vai listar os arquivos que estão nesse diretório de trabalho atual. Eu não tenho nenhum arquivo aqui. A gente pode executar outro programa, por exemplo, Python 3, e que a gente digita os comandos Python, x igual a 10, x, vai mostrar o valor de 10, y igual a x vezes 3, y, mostra o valor de y. Então a gente tem os comandos Python. Eu vou sair daqui e apagar a tela para a gente fazer o nosso primeiro programa. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai executar um editor de texto. Eu vou executar aqui o Nano. Ele é um editor de terminal de linha de comandos, então ele não vai abrir uma nova janela. Ele vai utilizar a minha própria janela do terminal para editar o texto. Eu digito Nano e eu vou digitar o nome do meu programa. Eu vou chamar aqui de olá.py. Então, execute o programa Nano para editar o arquivo olá.py. Quando a gente aperta Enter, então ele vai aparecer na tela, vai tomar todo o terminal de linha de comandos com um cabeçalho. Opa, com um cabeçalho. O cabeçalho contém informações do próprio editor de texto. Tá? Então, Nano 4.8 a versão. Estou editando olá.py. E tem um rodapé para facilitar. Ele está lembrando para vocês alguns comandos. Por exemplo, Ctrl X. Essa setinha aqui no início é a tecla Ctrl. Normalmente à esquerda embaixo no teclado. Então, Ctrl X eu vou sair do meu programa Nano. Vamos fazer aqui, eu vou escrever aqui uma mensagem inicialmente. Print. Olá, mundo. Oi, pessoal. Vamos fazer um negócio mais informal. Oi, pessoal. Então, eu escrevi no meu programa, no meu arquivo, uma única linha que tem o comando print, a instrução print com a mensagem oi, pessoal. E o que é que eu vou fazer? Ctrl O. Então, Ctrl O, ele salva, ele escreve o arquivo. Então, Ctrl O escreve o arquivo. Ctrl O, ele vai só pedir para eu confirmar aqui o nome do arquivo, olá.py. Eu só preciso apertar Enter. Apertei Enter, eu salvei. Escrito duas linhas. Ele salvou meu arquivo. Eu vou apertar Ctrl X para sair. E eu saí. Quando eu digito ls agora, eu tenho aqui o meu olá.py. É um arquivo que tem um programa em Python, tem um conjunto de instruções em Python. Como é que eu faço para executar? Como a gente faz para digitar as instruções? Python 3, mas agora a gente vai dizer que ao invés de esperar o usuário digitar, ao invés de aparecer aquelas três setinhas que esperando o usuário digitar os comandos, ele leia as instruções do arquivo olá.py. Então, executa o Python 3 e as instruções você vai ler do olá.py. Enter. Ele mostrou oi pessoal, porque o olá.py tem uma única linha que é print oi pessoal. Então vamos editar, podemos continuar editando olá.py. Tem oi pessoal, eu vou colocar aqui print bem-vindo ao mundo Python. E agora eu vou salvar o meu arquivo. Bom, não preciso nem salvar, vou mostrar outra coisa para vocês. Eu editei, eu estou vendo aqui que está certo, eu vou fazer Ctrl X diretamente. Ele vai dizer, ó, você quer salvar o arquivo que você modificou e não salvou. Você bota sim ou não. No caso aqui, ele sempre vai mostrar as opções, e aí você olha quais são as opções. Aqui está em inglês, o Nano tem em inglês, e se eu não me engano tem a versão em português também, é só conferir qual é a tecla que você tem que apertar. Aqui eu vou apertar Y, e aí ele vai pedir para eu confirmar o nome do arquivo. Eu posso modificar o nome do arquivo, mas eu vou manter olá.py e apertar Enter. ls, está aí meu arquivo, Python 3, olá.py. E aí ele mostra a primeira mensagem e a segunda mensagem. Vamos editar mais um pouco. Nano, olá.py. E agora eu vou fazer aqui x igual a 10, print x, y igual a x vezes 2, print y, z igual a y dividido por 3. E ao invés de mandar imprimir para mostrar para vocês,
que você tem que usar o comando print, eu vou colocar só Z aqui, que funciona no interpretador. Então, Ctrl O para salvar o arquivo, Enter para confirmar o nome do arquivo, Ctrl X para sair. E agora Python 3, olá.py. O que ele fez? Ele mostrou oi pessoal, mostrou bem-vindo ao mundo Python, mostrou o valor armazenado na variável x, mostrou o valor armazenado na variável y e não mostrou mais nada. Isso porque a gente simplesmente escreveu z aqui. Se eu quiser mostrar o valor da variável z, eu tenho que fazer print z. E claro, o comando print, a gente vai ver detalhes no próximo vídeo, mas a gente pode colocar expressões aqui no comando print ou valor de z, por exemplo. Vou salvar, confirmar, sair, vou apagar a tela aqui com clear, para facilitar aqui minha visão. Python 3, olá.py, e aqui eu tenho tudo que o programa mostra. O que a gente vê aqui é o que o programa mostra. Ele realiza contas, realiza cálculos e mostra. A gente ainda não viu, mas vai ver no outro vídeo como ler dados do usuário. Então, a gente está vendo como a gente viu como calcula tudo, todas as instruções de cálculo que a gente viu, a gente pode utilizar aqui. Tá? Então aqui eu estou usando a multiplicação, atribuição de variável, multiplicação, divisão, soma, tudo a gente viu, a gente pode utilizar e mais o print para mostrar valores. Ok? Então a gente fica nesse vídeo com essa construção do primeiro programa. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da função print, como melhorar a nossa saída de dados. E no outro a gente fala sobre como ler dados. Depois desses elementos a gente tem tudo para construir programas que realizam todas as etapas da solução de um problema, que é ler dados, realizar processamento e mostrar os resultados. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.